Geralmente é muito difícil a gente falar da gente mesmo, não é verdade? Geralmente quando a gente vai conversar com alguém que a gente não conhece, essa é a etapa que dá mais preguiça, ou dá mais vergonha, ou dá mais timidez, porque a gente nunca sabe como se apresentar, a gente nunca sabe sobre como falar sobre nós mesmos para outras pessoas que ainda não nos conhecem, ou para pessoas que ainda não conhecem determinados lados da nossa pessoa. Pensando nisso, eu fiz essa aba aqui no meu portfólio, disponibilizando essa mini biografia sobre algumas etapas da minha carreira como redator e decidi fazer um vídeo explicando um pouquinho mais sobre mim. Porque se você está aqui e você tem interesse em contratar um serviço meu sobre redação, sobre qualquer assunto relacionado à área de conteúdo, eu quero que você me conheça um pouco melhor. Por isso, o meu nome é Denis Le Seneschal Klimiuk. O título de todos os trabalhos que eu uso é esse meu nome e sobrenome. Eu sei que a pronúncia e a grafia é um pouquinho complicada, mas é exatamente por isso porque eu penso que quando é difícil de você escrever, você consegue copiar e colar. E se você colocar o meu nome no Google, você vai achar vários trabalhos que eu fiz, várias publicações que estão disponibilizadas com o meu nome e sobrenome. Então eu decidi adotar o meu nome e os dois sobrenomes. Eu sou casado com a Carolina Cordeiro, uma confeiteira e empreendedora. Tenho uma filha de 1 ano e 7 meses agora, em janeiro de 2021, chamada Alice, a qual é o meu grande xodó da vida e a qual a gente sabe muito bem que a gente sempre se dedica para alguém. A gente sempre quer chegar lá para alguém. E é por essas duas pessoas que eu quero chegar lá. Então, todo o meu trabalho foi feito nos últimos meses, montando esse portfólio, pensando que eu preciso estar à disposição de novos clientes, de novos parceiros, de novos colegas de trabalho que seja, justamente pensando em proporcionar uma vida melhor para as pessoas que eu amo. E isso é importante que você saiba sobre mim, porque assim como eu amo a minha família, eu amo a escrita. Então eu gosto de escrever muito e sobre todos os tipos de assunto, como você vai perceber aqui no portfólio. Muitos assuntos eu não tenho grande familiaridade, mas eu pesquiso, gosto muito de pesquisar, gosto muito de conhecer e querendo ou não, depois que a gente escreve, depois que a gente finaliza um trabalho, a gente sempre tem algum assunto para alguma roda de conversa, não é verdade? Então, pensando nisso, eu decidi reunir nesse portfólio um pouco de tudo sobre o que eu fiz até então. Eu nasci em Guarulhos, mas morei a minha vida inteira em São Paulo, na zona leste de São Paulo, com os meus pais e meus irmãos. Sou o filho mais novo da família, tenho 2 sobrinhos e agora tenho minha filha. Atualmente eu moro em Guarulhos com a minha esposa e com a minha filha e com a nossa cachorra Leia. Sou redator, eu tenho uma carreira como redator desde 2013, mas grande parte dessa carreira foi como parte de uma segunda carreira, porque eu trabalhava em outros lugares, os quais me proporcionavam salários que eu pudesse pagar minhas contas e sobreviver. Enquanto eu trabalhava em outros lugares, eu acabei desenvolvendo essa parte, essa segunda carreira, que hoje é a minha primeira e única, porque eu tenho desenvolvido diversas nuances como redator. Então, eu sou crítico de cinema para um site chamado Cinema com Rapadura. Já escrevi sobre cinema para um blog pessoal chamado Cinema Projetor, que é justamente o lugar onde eu conheci a minha esposa. Já escrevi para o Guarulhos Web sobre cinema, para o portal Sou Arte também sobre cinema. Tenho passagem em vários sites de publicidade, em vários sites de diversos segmentos, para falar a verdade. Todos esses segmentos você vai encontrar aqui no meu portfólio, é só entrar lá no menu principal e apertar nos botões que você tem interesse em conhecer um pouco mais. Todos esses botões vão ter textos linkados diretamente para o site nos quais eles estão publicados ou para o blog que eu desenvolvi aqui no portfólio de textos que já não estão mais no ar, mas foram produzidos e tiveram a sua finalidade cumprida. Trabalhei muitos anos no Centro Paula Souza, que é uma autarquia do governo do estado de São Paulo. O Centro Paula Souza é o responsável pelas ETECs e FATECs, que são as escolas técnicas e as faculdades de tecnologia. Trabalhei em diversos setores de 3 instituições de ensino, além da administração central do Centro Paula Souza. Trabalhei na parte de departamento pessoal, diretoria de serviços administrativos. Trabalhei na secretaria acadêmica, já fui estagiário e trabalhei como assistente técnico administrativo, que é o responsável pelas relações institucionais da unidade de ensino. Então, tenho bastante experiência nessas áreas. Isso me proporciona contato com outras instituições de ensino, com outras empresas que trabalham ligadas à educação.
E isso me ajudou bastante porque foi uma transição natural entre trabalhar com a parte burocrática, ou o que quer que seja, dentro de uma instituição de ensino, para o desenvolvimento de conteúdo, que é o meu forte, também em instituições de ensino. Então, pensando em tudo isso, eu consegui desenvolver essa transição natural e desde outubro de 2019 trabalho por conta como redator, trabalho com a minha esposa na nossa confeitaria chamada Miss Pepper Cakes. É uma confeitaria de atendimento digital de Guarulhos. Trabalho com ela em outros projetos relacionados à confeitaria, em outros projetos relacionados a empreendedorismo. E temos também um projeto chamado Sweet Geek Tour, que é um tour que passa por confeitarias e por cenários e por locais geeks de São Paulo, especificamente da região dos Jardins. Então nós começamos em um ponto, terminamos em outro ponto dali da região, passamos em diversos lugares apresentando para as pessoas um pouquinho da história, um pouquinho da curiosidade, fazemos tudo a pé. Gostamos dessa parte do caminhar pela região. Nós sabemos que muitas pessoas, mesmo morando em São Paulo, não conhecem a região por achar que ali há muitos lugares inacessíveis. E na verdade não é esse o objetivo, na verdade é justamente o contrário. Nós sabemos que qualquer passeio que a gente faça dentro de um shopping, se a gente vai tomar um café, vai comer um doce, a gente também não vai gastar pouco. Então, por que não ir num lugar que é diferente, que tem uma história diferente e que vai gastar praticamente a mesma coisa experimentando um pedaço de bolo, um doce, um café que seja, além de outros cenários geeks e nerds que a gente gosta bastante, principalmente relacionados à cultura pop, como cinema e séries. Então esse é o objetivo do Sweet Geek Tour, que eu tenho com a minha esposa, Carolina Cordeiro. Nós temos outros projetos engavetados que estão pausados principalmente pela pandemia, mas a gente quer retomar tudo com o passar do tempo e aproveitar esse lado que a gente tanto ama, que é o lado do turismo. Aliás, para conhecer um pouquinho melhor sobre mim, você vai entender que eu sou apaixonado por cinema e apaixonado por turismo, e por isso eu escrevo bastante sobre os dois assuntos, tanto para tanto com finalidades pessoais quanto profissionais. Tenho a oportunidade de escrever por um portal, que é o Cinema com Rapadura, para o qual escrevo sobre críticas de cinema, escrevo sobre artigos relacionados à sétima arte e faço cobertura de lançamentos de filmes, em sua grande maioria nacionais, entrevistando o pessoal da produção, entrevistando os atores. Sobre turismo, além do projeto, eu sou formado como técnico em turismo. Aliás, eu sou formado como técnico em turismo, técnico em administração também, pelo Centro Paula Souza, que são cursos técnicos de duração de 1 ano e meio. Fiz há uns anos atrás esses cursos. Fiz por 2 anos faculdade de Direito, mas eu percebi que não tinha nada a ver com isso. E não me pergunte por que eu entrei na faculdade, mas a gente faz isso pensando em algumas coisas na vida e a gente amadurece e decide que é melhor trilhar o nosso próprio caminho. Então eu fiz a minha outra faculdade, que foi de gestão de marketing. Eu me formei nessa faculdade, fiz um TCC, o qual eu tenho muito orgulho, porque foi um TCC relacionado a cinema e audiodescrição, que é a acessibilidade de deficientes visuais para que eles possam assistir a filmes. E na época da minha formação, em 2013, isso ainda era um tabu, isso ainda era um assunto que não era tão abordado. Hoje, felizmente, eu vejo que os canais abertos têm audiodescrição, que alguns streamings têm audiodescrição e alguns DVDs e Blu-rays têm audiodescrição também. E hoje em dia eu estou cursando a minha pós-graduação em cinema e linguagem audiovisual. Tenho muito orgulho porque meu sonho sempre foi fazer faculdade de cinema, mas infelizmente eu não consegui pagar por uma faculdade de cinema. Então hoje, fazendo a pós-graduação, eu tenho acesso à parte teórica e que é muito importante tanto para a minha profissão como para o meu desenvolvimento pessoal. Como eu trabalho com escrita desde 2013, eu escrevi sobre muitas coisas na área. E aí, com o passar dos anos, eu fui percebendo que por que não escrever também sobre coisas que eu quero ler e muitas vezes não encontro em outros lugares. E essa foi uma das chaves que me fez escrever mais. Por quê? Porque eu comecei a escrever coisas que eu não encontrava. Então, às vezes, eu queria ler algo sobre um filme, uma opinião sobre um filme, e eu queria. Sabe quando você assiste um filme, você está empolgado e você quer compartilhar com alguém? Pois é, e aí eu não achava essa informação. E eu não tinha ninguém que tinha assistido o filme, por exemplo. Então eu comecei a escrever isso. E isso me abriu as portas para outras coisas, porque eu tive a oportunidade de realizar um intercâmbio de 40 dias em 2016. Fiquei uma semana em Londres,
30 dias em Dublin e 4 dias em Amsterdã. E esse intercâmbio foi uma experiência de muitas coisas na minha vida, principalmente de superações. E isso fez com que eu escrevesse, pouco tempo depois, o meu primeiro livro, chamado Descubra Londres, Guia Simplificado para quem sonha com intercâmbio. É a minha experiência de intercâmbio em Londres, com dicas para as pessoas que querem realizar os seus próprios intercâmbios, mas que sempre acharam que fosse um sonho impossível. E não é impossível, como eu sou testemunha. Da mesma forma, em seguida eu escrevi o segundo livro, que é o Descubra Dublin, Guia Simplificado para quem sonha com intercâmbio. Ambos estão à venda em diversos sites como Amazon, Livraria Cultura, Americana Submarino, Estante Virtual, Mercado Livre, AGBook e Clube de Autores, sendo esse o último local pelo qual eu lancei os 2 livros. Outros livros estão a caminho, tanto relacionado à minha experiência de intercâmbio quanto outras experiências, e o meu objetivo profissional é trabalhar com a escrita através de livros, além de todos os conteúdos que eu desenvolvo para a internet, e também trabalhar com roteiros, e é por isso que eu estou estudando cinema neste momento. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre mim, fico à disposição para quaisquer dúvidas, críticas ou sugestões. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, é só me mandar aqui na aba de contato do site, tem diversas formas de entrar em contato comigo e eu estou à disposição.